Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 28 de janeiro de 2024. Poucos jogos hoje na NBA, mas cenário interessante para a gente trabalhar aqui, trazer os melhores tips para vocês, números, estatísticas, informações para você ser lucrativo. Confiando nos números e nas estatísticas, você sempre será lucrativo a médio e longo prazo. É assim que nós trabalhamos aqui no Sexta de Trade e também no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Tá aqui do lado, chamem no WhatsApp, valor promocional para vocês participarem nesse final de semana, valor que dura somente nesse domingo. Vamos começar aqui com Pistons e Thunder, mas antes, pessoal, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, e se você quer ser membro do canal, ter acesso a tips exclusivas e mais do que isso, vídeos que você só encontra para quem é membro e para quem é VIP, clica no botão de joinha e depois aqui embaixo no botão de seja membro. Por um valor mais em conta você vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, incentivar a gente a continuar trazendo vídeos aqui para vocês, e também a gente vai trazer vídeos exclusivos, como ontem a gente trouxe palpite de 2 jogos e também a gente trouxe para vocês, né, costuma trazer para vocês vídeos de como apostar em bloqueios e outros mercados diferenciados. Lá no nosso grupo VIP você encontra isso e muito mais, com odds e tips com valores superiores e também os nossos e-books, guias e dicas dos melhores times para se apostar em vencedores, as melhores zebras, os melhores overs, unders, jogos mais perigosos para se operar com pontuação, e tudo isso justificado, explicadinho, com esses tais números e estatísticas que a gente diz para vocês que é muito importante. Mas antes da gente começar, pessoal, vai clicando no botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo, meta de 200 likes, e bora para Pistons e Thunder. O OKC é favorito mesmo jogando fora de casa, odd de 1/11 não me agrada tanto, então a gente vai tentar encontrar formas aqui de ter uma noite mais produtiva na hora de apostar nesse jogo aqui. Bom, confiando aqui no fato de que o Detroit Pistons joga em casa e, bom, eles estão saudáveis, a gente vai tentar confiar aqui no over na pontuação total, acima de 233,5 pontos totais na partida, é o nosso palpite, com base na seguinte argumentação. Primeiramente, a gente tem os dois times aí saudáveis, o Cade Cunningham, ele jogou a última partida, então a tendência forte é que ele jogue mais uma vez. A gente está falando de dois times aqui que não são defesas espetaculares, apesar do OKC ser a quarta melhor defesa por 100 posses de bola, eles ainda são um time razoavelmente vazado, porque eles vêm jogando num ritmo alto, o oitavo mais alto da NBA, o Detroit sendo o sexto. Com ritmo alto, você tem mais posses de bola por minuto. Com mais posses de bola por minuto, mais chances de um over. O OKC é o quinto melhor ataque da NBA e a defesa do Detroit Pistons é a segunda pior, o que nos permite acreditar que o OKC vá produzir bem, e repito, o fato dos Pistons estar jogando em casa e contra um OKC que minimamente permite muitas posses por minuto, faz com que eu acredite que o Detroit Pistons ultrapasse ali os 100, 105 pontos e contribua também nessa pontuação, ou minimamente que a gente opere próximo a ela. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos do Oklahoma City Thunder jogando como visitante, eles sofreram uma média de 117,6 pontos por jogo. Se a gente for olhar aqui os adversários que eles sofreram uma boa quantidade de pontos, a gente tem alguns times ali que nem têm eficiência ofensiva espetacular, como o Miami, o Nets, o Wizards, o Utah Jazz, o San Antonio Spurs. Tudo isso, e ainda assim a gente conseguiu over 233,5 pontos em diversas dessas partidas. Para falar a verdade, a gente conseguiu ultrapassar essa marca em pelo menos 70% desses jogos recortados, ficando abaixo apenas contra o Lakers, Minnesota e New Orleans Pelicans. Quando a gente fala dos Pistons, nos últimos 20 jogos, eles sofreram uma média aí absurda de 126 pontos, né? Trazendo aqui o número arredondado por jogo nesses 20 jogos que eles fizeram. Se formos observar, eles sofreram pelo menos 118 pontos em 16 desses 20 jogos recortados e 113 pontos ou mais em 18 desses 20 jogos recortados. Eles também não foram uma produção ofensiva tão terrível assim. Eles conseguiram chegar a 110 pontos em 17 desses 20 jogos, o que também é muito positivo, já que a gente está com medo, acima de tudo aqui, do Detroit não produzir tão bem. Mas eles conseguiram, contra times de diversos perfis diferentes, inclusive a melhor defesa da NBA, Minnesota Timberwolves, por exemplo. Então a gente acredita nesse over como a melhor opção. Vamos ficar de olho ali na pontuação de jogadores como Shai Gilgeous-Alexander, extremamente consistente, ele que nos últimos 20 jogos fez 31,7 pontos. Ele joga na posição de shooting guard, mas no momento ofensivo, quando ele está com a posse de bolas em mãos, ele é praticamente o point guard, o armador desse time, que é a posição onde o Detroit é o segundo time mais vazado da NBA. Então ele pode produzir muito bem mais uma vez. Beleza? Vamos falar aqui agora de Pacers e Grizzlies. O Indiana joga em casa, eles devem vencer essa partida, mas, como sempre,
a defesa deles não deve ser muito boa. E por mais que a gente esteja falando de um Memphis que tem uma das piores eficiências ofensivas da NBA, ainda é uma defesa tão ruim do Indiana Pacers, uma defesa tão fácil de ser batida, que eu acredito na seguinte dupla. Eu vou colocar aqui uma vitória, né, do Indiana Pacers, que joga como mandante, tá bem mais saudável. O Memphis Grizzlies simplesmente aqui não tem saúde para jogar. Eles vencem pelo menos 4 titulares, diversas reservas imediatas desses titulares também não jogam, como vem sempre acontecendo recentemente com o Memphis, que já jogou a toalha, vem sem seu melhor jogador, sem seu melhor protetor de aro, sem o seu melhor defensor de perímetro Marcus Smart, enfim, é um time completamente destruído, e por mais que o Indiana venha sem o seu melhor jogador e armador Tyrese Haliburton, eles têm o que é suficiente para vencer esse jogo nessa dupla, onde eu quero que eles vençam, e eu quero que o Memphis Grizzlies faça mais de 100 pontos. Essa é a minha duplinha para essa partida aqui, com base na seguinte argumentação. A gente está falando de Indiana Pacers que nos últimos 10 jogos sofreram 118,4 pontos de média. Eles sofreram mais de 100 pontos em todas as partidas, inclusive contra os Blazers e os Wizards, que são dois dos piores ataques que a gente tem em toda a NBA. Como eu disse para vocês, a equipe do Memphis não é um grande setor ofensivo, mas eles vão encarar hoje simplesmente a quinta pior defesa por 100 posses de bola da NBA e um time que adora jogar num ritmo alto. É o segundo time mais rápido da NBA. E com posses você tem muitos arremessos para os dois lados e é aquele negócio. Por mais que a gente não tenha um Memphis tão eficiente, eles vão ter um número de posses tão elevado que eles devem pontuar bem. Outra coisa que a gente também precisa destacar é o fato de que Indiana Pacers, acima de tudo, eles sofrem muitos pontos no garrafão, que é uma distância mais fácil de se converter seus arremessos em pontos, e eles são a pior defesa de mano a mano da NBA. Eles acabam sofrendo muitos pontos dessa forma, justamente porque eles só se apegam a defender dessa forma. Essa defesa de mano a mano deles, que não é tão eficiente, acaba sendo um dos grandes pontos fracos dessa franquia, que sofre muitas tentativas de arremesso dessa forma, muitos pontos convertidos, e o grande ponto que eu quero chegar é, você não precisa fazer nada muito complexo para pontuar bem contra eles, você só precisa ali botar a bola nas mãos do seu jogador, isolar ele e ir para cima do seu adversário, claro. Não é uma matemática tão simples assim, mas dentro de um jogo tão complexo que é o basquete, é a forma mais fácil que se tem de pontuar. Praticamente todos os jogadores têm um mano a mano minimamente decente na NBA, ou pelo menos grande maioria dos jogadores americanos, né? Você tem ali um mano a mano que pode fazer todo mundo ali ter pelo menos 2, 4 pontinhos na partida, e com isso eles conseguirem chegar à marca de pelo menos 101, que é o que a gente busca para hoje. Beleza? Claro, a gente não tem aqui o mano a mano espetacular do Memphis não, tá? Não é isso que eu tô falando, mas eles têm o que é suficiente, principalmente contra uma defesa tão ruim que do Indiana Pacers, que contando aqui os últimos 20 jogos em casa, eles sofreram mais de 100 pontos em todos, beleza? Agora vamos aqui falar a respeito do próximo jogo, Hawks e Raptors. Aqui também a gente vai operar com pontos, mas antes da gente passar o nosso palpite, pessoal, já se inscrever no canal? Ainda não? Se inscreve para não perder nenhum dos vídeos. Final de semana sempre tem jogos com horários alternativos, às vezes você é pego de surpresa, nem sabe que o jogo tá rolando e às vezes é o jogo mais lucrativo que a gente tem no dia. Então aproveitem, fiquem de olho, porque vale muito a pena, então ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrever e ativar o sininho é de graça. Você também pode deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Para esse jogo, Atlanta Hawks e também Toronto Raptors vão trabalhar com acima de 33,5 pontos na partida. Palpites extras exclusivos a gente vai passar no nosso grupo VIP. O menor preço do mercado, com valor promocional, chamem, você tem 25% de desconto nesse domingo. Então é só chamar no WhatsApp, tirar suas dúvidas e participar do grupo VIP, que não só vai te dar tips exclusivos, mas muito conhecimento e informação para você melhorar o seu desempenho nas apostas, fazer mais dinheiro e ter um 2024 mais lucrativo. Você vai ver, com base nos números estatísticos, a nossa forma de analisar os jogos que você só tem a ganhar. Bom, para esse jogo aqui, a única certeza que a gente tem nos jogos dos Hawks é a defesa deles não vai funcionar. E o Toronto Raptors, desde que perdeu o Siakam no dia ano novo, é a mesma coisa. Então, tendo tudo isso em vista aqui, e sabendo que individualmente os dois times têm jogadores capazes de pontuar, a gente vai trabalhar com esse acima D. A gente está falando aqui de um Atlanta Hawks que é uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola, e de um Toronto Raptors que também piorou bastante desde essas últimas trocas. Então, quais são os recordes mais exatos que a gente precisa fazer? Atlanta Hawks durante toda a temporada. Eles pioraram ofensivamente, tá? São só o 14º melhor ataque, mas eles sempre estiveram ali no topo, num top 10, e mais do que isso, eles jogam num ritmo alto. A gente tá falando de um Atlanta que é o 5º time mais rápido da NBA e arremesso de posse de bola.
E número de posse de bola, ritmo, a gente já explicou para vocês o quanto que é importante. Defensivamente, o Atlanta é a quarta pior defesa da NBA, então a gente tem aqui o Toronto Raptors com esperança de pontuar bem, porque é uma defesa ruim que eles vão enfrentar e um time que joga no ritmo alto. Só que apesar dessa queda do Atlanta Hawks ofensiva, será que eles conseguem pontuar bem contra o Toronto Raptors? Vamos fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos do Toronto, que foi o mais perto que a gente tem aqui desde que eles fizeram essas trocas e perderam esses jogadores defensivamente tão importantes. Nesses últimos 15 jogos, o Toronto se tornou a quarta pior defesa da NBA. E quando a gente fala em relação a pace, o ritmo deles, eles quase chegaram no top 10, enquanto que a Atlanta se manteve ali no terceiro maior ritmo. Então a gente vai ter velocidade, pouca defesa, consequentemente um over na minha visão. Se formos observar, nos últimos 20 jogos do Atlanta Hawks, eles sofreram uma média de 124 pontos por jogo para os seus adversários. Eles sofreram aqui 116 pontos ou mais em 17 desses 20 jogos, e eles produziram bem ofensivamente na grande maioria deles. É verdade, em alguns eles decepcionaram, mas desses 20 jogos recortados, eles chegaram ali a 110 pontos ou mais em 14 deles, o que é muito positivo. O único problema é que essa queda ela foi exclusivamente mais recente, contra adversários que defendem mal, mas jogando hoje em casa as coisas devem melhorar. O Toronto Raptors nos últimos 20 jogos, eles sofreram uma média aí, 119 pontos sofridos por jogo para os seus adversários de média. Isso que alguns desses jogos aqui eles ainda tinham o OG Anunoby e tinham também ali o Pascal Siakam para melhorar esse setor defensivo deles. Em relação à produção de pontos, eles também foram bem aqui, tá? Fizeram 110 pontos ou mais em 15 dessas 20 partidas recortadas, e contra um adversário tão favorável, eu já acho que eles devam pontuar bem. A gente está falando ali de um Atlanta Hawks que, acima de tudo, sofre muitos pontos no garrafão. Então a gente tem esperanças aqui de que o Toronto Raptors pontue perto da cesta, onde é mais fácil você converter seus pontos. Se a gente for olhar aqui em defesa versus posição, o Atlanta Hawks é o terceiro time que mais sofre pontos para power forward. A gente tinha o Siakam jogando nessa posição durante toda a temporada, e dessa vez a gente tem mais o Scott Barnes. Só que o Scott Barnes, em muitos momentos aqui, ele joga como armador, porque é parte do projeto futuro do Toronto tornar ele um point guard. Então, acho que apesar de ele estar jogando como armador, ele tem condições de, nos momentos em que outros jogadores estiverem com a posse de bola em mãos, como o Trent Jr., o Schroeder, e quem sabe ali, não sei se está à disposição, deixa eu até dar uma olhada aqui, o Quickley não vai jogar, ele receber algumas bolas ali fazendo cortes para a cesta e pontuando com facilidade. Única dúvida que eu tenho em relação a essa função dele dentro de quadra, já que o Toronto Raptors tira no pivô ali, não tem muito bem definido quem vai ficar em qual posição, né? Eles movimentam bastante, são vários jogadores jogando em posições da qual não é a deles de origem, então isso que eu tomaria cuidado, mas é um bom jogador para a gente ficar de olho, beleza? Agora vamos falar aqui de Magic e Suns. Nesse jogo aqui a gente vai indicar um under para vocês, então assim, muita gente não gosta de trabalhar com under, e não tem problema nenhum se você não gostar. Você pode ficar de fora, você pode concordar com a gente, discordar, dizer por que discorda, dizer por que concorda, dar um complemento. Tragam argumentações aqui nos comentários, bora debater, vai ajudar a gente a melhorar também o nosso nível de análise e com certeza a gente vai dar ideias novas para vocês e ter ideias novas graças ao comentário. Então deixa aqui embaixo o que vocês acham a respeito não só de Phoenix e Magic, mas de todos os outros jogos também. Que a gente sempre tenta dar algumas luzes para vocês, informações e mais do que isso as nossas tips, mas também a gente busca esse diálogo que é sempre muito saudável. Lembrando que o nosso grupo VIP está com promoção aqui do lado e a gente está com a meta para esse vídeo de 200 likes. A gente dificilmente vem conseguindo bater a nossa meta de likes nos finais de semana, então ajuda a gente nessa. Clica no botão de joinha e bora pro nosso palpite Magic e Suns. A gente vai indicar aqui para vocês uma linha de pontuação total, Orlando Magic, e a gente vai colocar aqui o under na pontuação do Orlando. Sim, a gente quer menos de 116,5 pontos do Magic, ou seja, eles não podem fazer 117 ou mais, senão é red. 116 ou menos, tá tranquilo, é green pra gente e bora aqui pra nossa análise. A gente tá falando de um jogo que eu prevejo que vai ser bem defensivo. Um jogo lento, um jogo mais brigado ali na média distância, mas como o Orlando Magic é um time que leva muitos rivais para a linha de lance livre, e Durant, Booker e Bill, é muito mais fácil você parar na falta do que ali na parte técnica, muito provavelmente vai fazer mais sentido ficar de fora aqui no under totais, porque o Suns pode explodir na pontuação a qualquer momento com esse trio. Então vamos trabalhar só com o under do Magic. O Orlando Magic, defensivamente, é um dos 10 melhores times da NBA.
Ofensivamente aqui, eles são um dos 10 piores, apenas o 24º ataque da liga. Quando a gente fala aqui no aproveitamento de rebotes ofensivos do Magic, esse é o nosso grande perigo. É o 8º melhor da NBA, então eles podem corrigir arremessos errados fazendo pontos de segunda chance. Vamos ficar bastante de olho nisso daqui. Mas a gente ainda tá falando de dois times lentos. O Orlando e o Phoenix são dois dos 10 times mais lentos da NBA. A gente também está falando de um Magic que em pontos por jogo, eles não pontuam tão bem assim. Se formos observar, o Orlando é o 6º time com menos pontos por jogo de média na liga. Eles são um time que chuta pouco de 3. A gente está falando do 4º time que menos arremessa de 3 por jogo na NBA e também da pior eficiência em arremessos de bolas triplas de toda a liga. Quando a gente fala de aproveitamento nos lances livres, o Orlando Magic é o 5º time com pior aproveitamento de lance livre em toda a NBA. E se formos observar alguns dos seus resultados recentes, nos últimos 5 jogos diretos contra o Phoenix Suns, eles marcaram 105, 99, 114, 113 e 107. Ou seja, ficaram abaixo dessa marca aí de 116,5 pontos nos últimos 5 confrontos consecutivos. Nos últimos 10 jogos gerais que eles fizeram, eles marcaram uma média de 102,6 pontos por jogo. Eles só conseguiram superar esses 116,5 pontos uma vez contra os Hawks, que é uma das 5 piores defesas da liga, e mesmo contra eles em uma outra ocasião, eles pararam em 104. Eles não conseguiram ultrapassar essa marca de pontos contra times de uma defesa de um nível médio, que é mais ou menos onde se encaixa esse time do Phoenix Suns, como por exemplo o Memphis Grizzlies e o Miami Heat. A gente vai aqui para a posição de ala, a posição de joga o meu jogador favorito do Magic, que é o Franz Wagner, o primeiro ou segundo melhor jogador desse time. A gente está falando de uma posição em que o Suns é o time que menos cede pontos, um dos times que menos cedem rebotes, na verdade, eu que menos cede rebotes, e quando a gente fala de assistências, é o time que menos cede também, então eles conseguem se virar marcando meio esses alas, porque o Grayson Allen é o melhor defensor de perímetro desse time. Muito mais fácil você explorar ali o Devin Booker e o Bradley Beal, que o Devin Booker também é um defensor bem esforçado, mas ainda assim, na posição de point guard e de shooting guard, falando do Orlando Magic, é onde a gente tem o menor talento ofensivo deles para serem pontuadores. A gente está falando de um Anthony Black, de um Jalen Suggs e também do Markelle Fultz, que são 3 armadores ali que são muito mais passadores ou armadores que defendem bem o perímetro do que necessariamente cestinhas. Então a gente tem um cenário bem legal aqui para que o Suns, por mais que não tenha uma defesa espetacular, mantenha seus adversários em linhas baixas. Beleza? Falando de Blazers e Bulls, a gente está falando de um Blazers com muitas dúvidas na escalação, né? A gente não sabe quem vai jogar, muito difícil prever qualquer coisa aqui. Os Bulls são favoritos mesmo jogando fora de casa, mas é um time pouco confiável. Se o Portland Trail Blazers vier saudável, provavelmente eu vou operar ali com um handicap positivo bem alto, esticado a favor dos Blazers. Então é um jogo que até a gente ter algo mais claro, a gente não vai indicar nada, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!